Olá, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos fazer a parte 2 do que a gente está chamando de microbiologia aí no seu material, né? Apesar de que temos uns organismos aqui que não são tão micros assim, mas semana passada você viu o vídeo de vírus e bactérias, falamos também de imunização, né? Fizemos aquela diferenciação de soros e vacinas e agora vamos continuar adentrando os 5 grandes reinos aqui e vamos falar do chamado reino protoctista. Sim, esse reino protoctista ele é um pouco diferente porque dentro de um mesmo reino nós vamos colocar 2 tipos de organismos que têm diferenças bem significativas, que são os protozoários e as algas, tá? Estão todos dentro do mesmo reino por motivos de serem organismos simples, tá? De terem aí algumas características em comum que eu já vou te falar. Mas como eles também são muito diferentes, vamos colocá-los então separados aqui, né? Vamos falar deles separados, mas estando dentro desse reino protoctista. Vamos começar então pelos chamados protozoários. Esses indivíduos, eles são organismos eucariontes. Lembra que procariontes eram só as bactérias. Então, por mais que você ache que protozoários são um organismo simples, que fungos são um organismo muito simples, né? Lembra que todos os outros organismos que não são as bactérias são eucariontes. E você, que está meio perdido aí, não está lembrando das características de células, volta lá na aula de citologia, beleza? Mas vou te quebrar este galho e dizer para você que eucarionte é um indivíduo que tem um núcleo individualizado, com carioteca e todas as organelas citoplasmáticas. E as bactérias que são procariontes não tem esse núcleo, o material está livre no citoplasma e acabam só tendo os ribossomos como organelas, beleza? Então vamos lá. Organismos eucariontes, obrigatoriamente unicelulares e heterotróficos, então tem apenas uma célula e não conseguem produzir o seu próprio alimento. Esses organismos vão se alimentar de outros alimentos aí, né? Outros seres vivos, partículas do ambiente, podem se alimentar de bactérias ou até mesmo de outros protozoários. Quando a gente fala desse grupo, é muito importante a gente lembrar que eles são componentes essenciais do zooplâncton. Lembra de fito e zooplâncton? Microalgas e microanimais, vamos colocar assim, né? O fitoplâncton, as microalgas, os organismos produtores, base da cadeia alimentar aquática, vamos falar delas daqui a pouco. E também, quando a gente fala de zooplâncton, nós estamos falando dos microconsumidores primários, que vão se alimentar do fitoplâncton, né? Então, a gente pode incluir aí, dentro do zooplâncton, os microcrustáceos, podemos incluir também bactérias, larvas, seja larva de peixe ou larva de insetos, né? E também os protozoários aqui, beleza? Então, tá todo mundo dentro deste chamado zooplâncton. Bom, a gente vai classificar esses organismos protozoários através da sua estrutura de locomoção, fazendo então 4 grupos. O primeiro é o grupo dos sarcodíneos. Eles vão se locomover através de projeções do citoplasma e da membrana plasmática que nós chamamos de pseudópodes, ok? São os falsos pés, né? Através dessas projeções, esses organismos conseguem ir se fixando no substrato e se movimentando. Além disso, essas estruturas, como outras que nós vamos ver aqui, também servem para auxiliar esses organismos na captura de alimento. O segundo grupo é o grupo dos flagelados. Como o próprio nome diz, eles vão se locomover através de flagelos. E o terceiro, o grupo dos ciliados, que vão se locomover através dos cílios. Vamos lembrar que cílios e flagelos são estruturas extremamente parecidas na sua constituição ali, mas vamos diferenciá-los principalmente no tamanho e na quantidade. Então, quando eu falo de flagelos, eles são compridos e geralmente estão em pequena quantidade nas células, em comparação com cílios, que são bem curtinhos e estão em grande quantidade. E o último grupo é o grupo dos esporozoários. Esses indivíduos não têm nenhum tipo de estrutura locomotora, então, obrigatoriamente, eles são organismos parasitas e acabam se movimentando, então, dentro da circulação sanguínea daqueles animais os quais eles fazem esse processo aí de parasitose, beleza? Vamos lembrar, gente, que esses organismos protozoários,
Como são organismos unicelulares, assim como era o caso das bactérias e assim também como serão quando nós falarmos de outros organismos unicelulares, vão ter o principal método de reprodução, a chamada divisão binária. Eu já falei para vocês, é uma reprodução assexuada, muito rápida por conta disso, e isso é uma vantagem, mas tem aquela desvantagem de não ter variabilidade genética, porque esses indivíduos estão simplesmente fazendo clones uns dos outros. Então, duplica o núcleo, divide o citoplasma e pronto, tem 2 novos indivíduos, ok? Quando a gente fala ainda de protozoários, é bom a gente lembrar de algumas protozooses, ou seja, doenças que são causadas por esse tipo de micro-organismo. Primeiramente, vamos falar de amebíase e giardíase. São 2 doenças que têm sintomas muito parecidos, porque a giardia, que é causadora da giardíase, e a ameba, entamoeba, causadora da amebíase, vão se instalar no sistema digestório, causando então uma série de problemas e desconfortos ali nesse sistema. Diarreia, uma diarreia muitas vezes com muito muco, né? Você pode ter também ali dores estomacais, enjoos, até mesmo vômito, dependendo de como se continua aí esse quadro evoluindo da doença. Mas a amebíase é causada por um protozoário ameboide, sarcodíneo, né? E a giardíase é causada por um protozoário flagelado. Então, são 2 doenças de certa forma parecidas, são transmitidas através de água contaminada, principalmente, né? E também de alguns alimentos que estão contaminados com esses protozoários, mas são causados por protozoários diferentes. A malária é uma outra doença também super importante da gente estar destacando. Ela vai ser uma daquelas doenças que são causadas por um micro-organismo, né, mas transmitidas por um vetor, transmitidas por um mosquito, e a gente tem ainda uma alta taxa de mortalidade pela malária, não só no Brasil, mas em outros tantos países, principalmente em países do continente africano, aonde você tem aí uma epidemia dessa doença, tá? E, por último, a gente tem aqui a doença de Chagas. Doença de Chagas, ela foi completamente, então, descoberta, né, por um brasileiro, que é o Carlos Chagas, e que vai ser causado por um protozoário flagelado, este aqui que eu desenhei para você, o Trypanosoma cruzi, e que esse protozoário vai se alojar principalmente no coração, causando o que a gente chama de megalocardia, um aumento do músculo do coração, trazendo uma insuficiência desse órgão e pode sim levar uma pessoa à morte, beleza? Dá uma olhadinha que você tem uma tabelinha com mais doenças causadas por protozoários lá no seu material, na sua apostila de apoio, beleza? O segundo tipo de organismo que a gente tem aqui dentro do reino protoctista são as algas. Como eu falei, são organismos que têm diferenças importantes, mas são muito simples, então são colocados juntos dentro deste mesmo reino. As algas, assim como os protozoários, também são organismos eucariontes, mas aqui eu posso ter indivíduos que são unicelulares ou até mesmo indivíduos chamados multicelulares, que têm muitas células, né? Esses organismos todos são autótrofos. As algas, elas têm clorofila e conseguem fazer fotossíntese. Além da clorofila, elas podem ter outros tipos de pigmentos, que nós chamamos de pigmentos acessórios, que vão trazer para as algas não só a cor verde, mas muitas outras, o que vai ajudar a gente a classificar esses organismos, e a gente vai fazer isso daqui a pouco. Essas células das algas, elas têm parede celular, assim como as células das plantas. E essa parede celular, ela pode sim ser de celulose, também como as plantas terrestres, mas também podem ter outras substâncias ali, né, como carragenina, algina, agar, são outras substâncias que também podem compor essa parede celular das algas. Bom, a gente precisa destacar alguns pontos importantes aqui quando a gente fala de algas, tá? Primeiro ponto é que eu disse para você que existem algas uni e algas multicelulares, né?
Muitas vezes você vai ver o termo multicelular e pluricelular sendo usados como sinônimos, ok? E se você vir isso acontecer, não há problema, mas a gente pode sim fazer uma diferenciação e usar o termo multicelular para organismos aqui como as algas, que sim, tem muitas células, mas não tem aqui a formação de tecidos e estruturas verdadeiras, bem organizadas, como a gente vai ver, por exemplo, nas chamadas plantas terrestres, nas plantas superiores, aonde você tem esse conjunto aí de células se diferenciando e se transformando então em células da raiz, do caule, da folha, né, de cada uma das estruturas que existem ali nas plantas. No caso das algas, essa divisão não vai existir. A gente vai dizer que toda aquela estrutura da alga, mesmo sendo uma alga multicelular, ela é simplesmente um talo. Não há essa diferenciação celular. E aí, isso daqui é um dos motivos pelos quais nós não vamos classificar as algas dentro do reino planta, porque as plantas já são organismos que têm essa estrutura bem formalizada, organizada, tecidos verdadeiros, né, estruturas verdadeiras, e as algas não têm. Então é uma diferença importante que a gente precisa traçar. Outra coisa, a gente tem que lembrar que as algas são as nossas grandes produtoras de oxigênio. Então, toda aquela história aí de Amazônia, pulmão do mundo, pelo amor de Deus, foi um erro, uma conversa trocada aí, uma publicação de um jornalista que acabou repercutindo uma ideia que não é verdade. É óbvio que a Amazônia é extremamente importante por uma série de motivos. Podia ficar 40 minutos aqui só para começar a listar a importância da Amazônia e a importância de a gente preservar esse bioma. Mas em termos de produtividade de oxigênio, a Amazônia, assim como qualquer outro tipo de bioma que já atingiu o que a gente chama de estágio clímax, ou seja, já atingiu a sua máxima estabilidade, esses biomas eles produzem basicamente a mesma quantidade de oxigênio que eles consomem. Então não sobra oxigênio aí para ser liberado na atmosfera para outros organismos utilizarem. Quem faz isso? As algas. Principalmente as microalgas que vão fazer parte do fitoplâncton, tudo bem? Lembra o fitoplâncton que a gente comentou, né, que é base da cadeia alimentar e tudo mais, que são as nossas microalgas. Por quê? Esses organismos se reproduzem com muito mais intensidade, eles estão presentes em uma quantidade muito maior. Só você pensar na quantidade de água que a gente tem no planeta e a quantidade de floresta amazônica que a gente tem, você já consegue fazer esse padrão, beleza? E também porque esse oxigênio se desprende com muita facilidade do ambiente aquático e consegue então chegar na atmosfera, beleza? Então as maiores produtoras que vão aí trazer pra gente mais ou menos 90% da nossa produção de oxigênio são as algas. Outra coisa importante é que, como eu falei, o fitoplâncton é base da cadeia alimentar aquática. Então esses organismos vão dar estrutura para todo o resto da cadeia conseguir se desenvolver. E as algas podem ser utilizadas tanto como alimento in natura, né? Então, você aí, amante da maravilhosa culinária, né, japonesa que se espalhou pelo Brasil, muito abrasileirada mesmo, né? Você acha manga nas coisas, enfim. Mas aí, você, se já comeu comida japonesa, com certeza já comeu algas. Elas são, sim, uma excelente fonte de proteínas e de sais minerais. Mas também a gente tem uma série de produtos aonde substâncias provenientes das algas, elas são colocadas ali. O maior exemplo disso é o próprio agar ou agar-agar, que é uma substância que está na parede celular de algumas algas e é utilizada como um esparçante para dar cremosidade a alguns tipos de alimentos, como é o caso de sorvetes, balas, chicletes, maionese, ok? Ou até mesmo utilizado aí em cremes de cabelo, hidratantes. Então, são substâncias que estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina, beleza?
Bom, para a gente finalizar, vamos classificar as algas. Como eu disse para você, elas vão ter clorofila, mas também alguns outros pigmentos que vão não necessariamente deixar as algas com uma coloração verde. E aí, através desses pigmentos é que a gente classifica essas algas. O primeiro grupo, o grupo mais significativo, o maior grupo, o grupo com maior biodiversidade e que eu preciso que você lembre mais, é o grupo das chamadas clorofícias, que são as algas verdes. Essas algas, elas são as chamadas ancestrais das plantas terrestres, justamente porque essas algas têm os mesmos tipos de clorofila, tem a mesma estrutura da parede celular, com celulose apenas, tem os mesmos componentes de reserva energética, no caso o amido, né, aquele carboidrato que a gente já conversou, que é o carboidrato de reserva energética das plantas. Então, para nós, essas algas é que deram origem às plantas terrestres. Além das algas verdes, a gente tem aqui feofícias, que são as chamadas algas marrons, rodofícias, as algas vermelhas, crisofícias, as algas douradas e as pirrofícias, que são um grupo que abriga os chamados dinoflagelados. As pirrofícias, né, os dinoflagelados, são um tipo de alga que vão gerar um fenômeno chamado de maré vermelha. A gente já conversou sobre maré vermelha quando falamos de relações ecológicas que os organismos vão estabelecer entre eles. Lembra que a maré vermelha vai estar encaixada ali num tipo de relação ecológica que nós chamamos de amensalismo ou antibiose. Quando você tem um indivíduo que naturalmente produz, libera substâncias que vão então inibir o crescimento de outros organismos ou até mesmo matá-los. E aí lembra que, de certa forma, a gente vai dizer que é uma relação positiva para quem está liberando essa toxina, porque diminui a competição, e negativa para quem efetivamente está, né, ali sofrendo com aquela intoxicação. Vamos lembrar o seguinte: esse processo da maré vermelha acontece quando essas microalgas se proliferam demais. Você tem ali alguma mudança no ambiente ou até mesmo liberação aí de certos tipos de substância, né? Até mesmo esgoto, dependendo do que tiver, traz muito suporte para que esses indivíduos se reproduzam muito. E aí quando você tem um boom populacional, essas algas vão liberar mais então, né? Você vai ter mais algas liberando mais dessas substâncias, causando aí esse processo da maré vermelha. A gente chama assim porque pode sim ter uma coloração bem avermelhada, mas também pode ser meio puxado para o marrom, dependendo da espécie que se proliferou e que está gerando esse processo todo. E eu sei que está passando pela sua cabecinha: eu posso nadar na maré vermelha? Claro que não, né, jovem gafanhoto? Se eu estou falando aqui que são substâncias tóxicas e que fazem mal para os outros organismos, por que você acha que você é imune a isso, né? Então, muitas pessoas às vezes vão parar em pronto-socorros com vários tipos de processos de intoxicação, porque estavam aí nadando em lugares que estava acontecendo esse fenômeno e não necessariamente as pessoas tinham a noção de que aquilo estava acontecendo ali. Tudo bem? Então, no reino protoctista, temos protozoários e algas. Fiquem atentos a essas diferenças desses organismos, a forma que a gente vai classificá-los. Façam os seus exercícios e qualquer coisa você me encontra no fórum. Você já sabe, né? Até mais!